Alguma vez você conviveu com uma pessoa que falava pouco, porém seus comportamentos revelavam completamente aquilo que buscava ocultar? Já observou como, em certas ocasiões, o afeto não se expressa através de presentes ou palavras românticas, mas mediante quietudes, distanciamentos e, inclusive, incoerências? Jung afirmava que aquilo que rejeitamos nos domina e aquilo que abraçamos nos modifica. Possivelmente, esse indivíduo que atualmente aparenta estar perdido, distante ou hesitante, esteja simplesmente enfrentando algo muito mais intenso do que você supõe. O temor de se entregar no mutismo de um olhar demorado, na demora para responder suas comunicações, nos desaparecimentos súbitos ou nas críticas mascaradas de ironia. Ali reside uma consciência em batalha. Não representa falta de interesse, não constitui manipulação, mas sim um receio subconsciente de se doar inteiramente. Jung nos instrui que a sombra, aquilo que ocultamos, inclusive de nossa própria pessoa, funciona como protetor de nossos maiores valores. Precisamente nessa sombra pode estar escondido o sentimento dele por você. Pois amar, para um indivíduo que amadureceu carregando suas próprias cicatrizes e incertezas, não é simples. Representa uma guerra interna, contudo existem indicações tão delicadas quanto um contato que se prolonga por meio segundo adicional. Indicações quase imperceptíveis, mas que Jung nos convida a perceber com a consciência e não somente com a visão. Quando um indivíduo ama e simultaneamente teme, ele se manifesta nos pormenores. Ali reside a realidade. Uma realidade que machuca, que desorienta, mas que também emancipa. Hoje mergulharemos profundamente nos corredores da psique masculina. Atravessaremos as barreiras que um homem constrói quando ama verdadeiramente alguém, mas teme se perder nesse sentimento. Ao término, você não somente compreenderá se ele nutre amor por você, mas enxergará a si própria de uma forma que possivelmente nunca experimentou. Jung declarava que o encontro entre duas personalidades assemelhasse ao contato entre duas substâncias químicas. Caso ocorra alguma reação, ambas se modificam. Você está preparada para essa modificação? Então permaneça até o final, pois o que escutará agora não constitui um roteiro convencional, mas uma trajetória de autodescoberta, afeto e revelação, através da perspectiva e mentalidade de Carl Jung. Carl Jung nos lembra que o ser humano não é singular, mas múltiplo. Em nosso interior coabitam claridade e obscuridade, amor e receio, desejo e retração. Quando um homem inicia a experiência de algo profundo por uma mulher, sua consciência pode acionar um mecanismo de proteção inconsciente. Ele não está meramente se apaixonando, está sendo confrontado por aspectos de si mesmo que tentou ignorar durante toda a sua existência. Amar representa perigo para quem carrega traumas não processados, para quem cresceu acreditando que fragilidade equivale a debilidade. Assim, o amor se converte num território de conflito entre o anseio de proximidade e o impulso de escapar. Você já observou que ele se aproxima e posteriormente se distancia? Isso não constitui jogo, isso é sombra. Jung define a sombra como tudo aquilo que o ego recusa e empurra para o inconsciente. Para muitos homens, o amor verdadeiro ativa essa sombra porque exige entrega, confiança, abertura emocional, tudo que ele não aprendeu a manter. Então, ele foge. Porém, essa fuga não é racional, é instintiva. É a consciência tentando se proteger daquilo que mais almeja. O paradoxo é sofrido. Ele deseja você próxima, mas teme perdê-la. Demonstrar-se disponível, mas depois se fecha. E você, no centro disso, questionar-se: será que ele me ama? A resposta pode estar nos pequenos gestos que escapam do controle consciente. A forma como ele te observa quando pensa que você não está vendo. A irritação repentina quando você menciona outros homens.
O esforço em te satisfazer sem solicitar nada em retorno são sinais da sombra tentando se expressar mesmo quando o ego resiste. Jung nos ensina que quanto mais negamos uma emoção, mais poder ela adquire sobre nós. Então, quanto mais ele tenta ocultar o amor que sente, mais esse amor assume formas desconectadas, ciúme sem motivo, distanciamento emocional, atitudes contraditórias. Mas tudo isso é um reflexo da luta interna. Ele não sabe como amar e, simultaneamente, se sentir seguro. Por isso suas ações parecem confusas, porque são. Entender isso não é justificar atitudes negativas, mas compreender a origem. Jung propõe que a cura vem da consciência. Quando você começa a ver além da superfície, além do ele desapareceu, do ele não responde, começa também a ver o medo por trás do silêncio. E é aí que inicia o verdadeiro poder, o de enxergar com os olhos da alma aquilo que os gestos dele ainda não conseguem expressar. Um dos maiores medos do inconsciente masculino, segundo Jung, é a perda do controle. Desde cedo, muitos homens são ensinados a dominar, a ser racionais, a não demonstrar fraqueza. Mas o amor verdadeiro desestrutura, remove as máscaras, desorganiza as certezas e invade o território da alma. É exatamente por isso que quando um homem ama, ele sente medo, porque não controla mais o que sente, e isso o torna vulnerável, algo que o ego masculino detesta admitir. Esse medo se manifesta de formas discretas, mas intensas. Por exemplo, ele te afasta no exato momento em que vocês estão mais conectados, ou então cria conflitos bobos após um encontro maravilhoso. Não é incoerência, é proteção. O ego dele, comandado pelo medo da entrega, começa a sabotar o que o coração quer construir. Jung explica que esse tipo de sabotagem é um mecanismo inconsciente de defesa, é a psique tentando manter o velho padrão, mesmo que ele já não sirva mais. Mas há uma beleza escondida nessa dor. Quando ele entra em conflito consigo mesmo, isso indica que você tocou em algo profundo. Você quebrou uma camada de resistência e mesmo que ele tente negar, ele já está transformado. O amor verdadeiro age como um alquimista interior. Transforma chumbo em ouro, medo em coragem, sombra em consciência. E esse processo, embora lento, é extremamente poderoso. Talvez você pense que ele não te valoriza, mas em muitos casos o afastamento é sinal de que ele te valoriza tanto que teme não estar à altura. Jung dizia que somente aquele que é capaz de se confrontar com o seu próprio inferno pode alcançar o paraíso. Então, se ele se afasta, pode ser porque está olhando para o próprio abismo e isso o assusta. Amar para ele é mergulhar num território desconhecido. Por isso, quando ele hesita, não o interprete apenas com os olhos da dor. Tente enxergar com a lente do inconsciente. Veja ali um homem tentando lidar com emoções que nunca soube nomear. Ele não foge de você, ele foge de si mesmo. Mas se o sentimento for real, ele voltará. Porque a alma, quando tocada de verdade, nunca esquece. E uma vez que ele a sentiu, tudo mudou, mesmo que ele ainda não saiba como lidar com isso. Para Jung, os sentimentos mais profundos não são expressos em palavras, mas em símbolos, atitudes e energia. É por isso que muitas vezes o silêncio de um homem diz mais do que 1000 declarações. Quando ele te escuta em silêncio, quando fica ao seu lado, sem precisar falar, quando se mostra presente nos momentos mais vulneráveis, ele está falando a língua da alma, uma linguagem sutil, mas poderosa. Muitos homens não foram educados para verbalizar o amor. Eles aprenderam a mostrar afeto com ações, não com frases prontas. Então ele cuida de você quando está doente, lembra do que você disse há semanas, te observa discretamente em meio a outras pessoas. Ele não diz, eu te amo, demonstra. E é aí que mora o verdadeiro afeto. Jung acreditava que o inconsciente se comunica por símbolos, e esses pequenos gestos são exatamente isso.
manifestações simbólicas de um amor não dito, mas vivido. Mas o silêncio também é um esconderijo. Às vezes, ele se cala porque tem medo de falar demais, porque sabe que ao admitir o que sente, perderá a proteção que construiu durante anos. Amar é se desarmar, e isso é aterrorizante para quem viveu sempre em modo de defesa. É mais seguro ser frio do que vulnerável. Mais fácil parecer desinteressado do que admitir que está envolvido. Contudo, a presença constante, os gestos cuidadosos e até os olhares longos revelam a alma. Jung dizia que a alma fala quando o ego silencia. E nos momentos em que ele parece distante verbalmente, observe como ele age. Ele te protege, se importa com você, te defende mesmo sem perceber. Isso é amor em forma de sombra, amor que ainda não encontrou palavras, mas que pulsa em cada atitude. Você só precisa aprender a ouvir além dos ouvidos, a enxergar além dos olhos, porque o amor para muitos homens é um processo alquímico interno. Começa na dúvida, passa pelo medo e só depois encontra a coragem de se manifestar. E se você souber interpretar os sinais, poderá enxergar nesse silêncio um universo inteiro de sentimentos contidos. Jung nos ensina que todo crescimento emocional exige ruptura com antigos padrões. E quando um homem começa a amar, ele se depara com algo assustador, precisa deixar de ser o que sempre foi para tornar-se alguém novo. Isso gera resistência. Mesmo que ele te queira, o medo do desconhecido pode levá-lo a sabotar a relação, não por maldade, mas por instinto. Porque para ele, amar é perder uma parte do controle sobre a própria identidade. Você já notou que ele parece confuso depois de um momento muito íntimo? Que às vezes, após um encontro profundo, ele esfria. Isso acontece porque a mente consciente está tentando processar algo que o inconsciente já decidiu. O coração foi tocado, mas o ego ainda está tentando manter o controle. Jung explica isso como um conflito entre o self, a totalidade do ser, e a persona, a máscara social que usamos para nos proteger. O amor desafia a persona e isso gera caos interno. Muitas vezes ele cria desculpas, se afasta, provoca discussões. Tudo isso é resistência inconsciente. Porque amar exige mudança, exige desapego do orgulho, do medo, da ideia de independência absoluta. Para alguns homens, amar é como morrer, não no sentido literal, mas simbólico. É o fim de uma velha identidade e o nascimento de algo novo, mais vulnerável e real, e isso assusta profundamente. Mas essa sabotagem também é um sinal de que o sentimento é real. Porque ninguém sabota algo que não importa. Ele só teme aquilo que pode mudar sua vida. E se você está provocando esse tipo de reação, é porque já mexeu com estruturas internas que ele mantinha intactas há muito tempo. Você despertou algo que ele não pode mais ignorar. Portanto, quando ele recua, lembre-se, a resistência é parte do processo. Jung dizia que a vida exige de cada um de nós uma decisão corajosa, tornar-se aquilo que realmente somos. E talvez ele esteja, neste exato momento, lutando para ter essa coragem. Porque amar você exige que ele se transforme. E transformação, como sabemos, nunca é confortável, mas sempre vale a pena. No fim, Jung dizia que o que é verdadeiro sempre retorna. O amor que nasce da alma não se perde nas curvas do ego. Ele pode ser adiado, resistido, até mesmo negado, mas nunca destruído. E quando um homem ama de verdade, mesmo com medo, a alma dele vai encontrando caminhos para se expressar, porque o amor, quando é real, se torna inevitável. Talvez ele ainda não saiba como dizer. Talvez precise de tempo, de silêncio, de afastamento, mas o que foi sentido mesmo em segundos permanece. O inconsciente não esquece o que tocou a alma. E às vezes é justamente no afastamento que ele entende o quanto você é essencial.
Porque Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E talvez sua ausência seja o espelho que ele precisava para enxergar sua própria verdade. Quando ele retornar, se retornar, virá diferente, mais consciente, mais entregue, porque terá enfrentado sua sombra, seus medos, seus demônios internos. Não será um conto de fadas, será um encontro real com dor, com verdade, com alma. E isso vale infinitamente mais do que qualquer romantismo superficial. E se ele não voltar, ainda assim você saiu transformada. Porque o amor que provoca cura nunca é em vão. Você viu alguém lutar contra si mesmo por sua causa, e isso é grandioso. Mas mais importante, você aprendeu a olhar além da superfície, a enxergar com os olhos de Jung, com a profundidade de quem sabe que a psique humana é um universo vasto e complexo, e que o amor, quando é verdadeiro, não tem pressa, ele tem profundidade. Portanto, não se apegue apenas ao que ele mostra. Olhe para o que ele tenta esconder, porque no fim das contas, se ele fez tudo aquilo, talvez seja exatamente porque ele te ama e tem medo. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada interior, é impossível ignorar o chamado silencioso da alma. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse desconforto inexplicável, essa tristeza que não tem nome, esse cansaço que não se resolve com o sono. Segundo Carl Jung, isso não é um defeito, muito menos um sinal de fraqueza. É a alma tentando comunicar que algo em você precisa ser renovado, transformado, resgatado. Tudo aquilo que você tenta ignorar, reprimir ou camuflar, retorna com mais força, não como punição, mas como um lembrete insistente de que viver em desacordo com quem se é tem um preço. Jung nos ensina que a verdadeira cura não está em calar a dor, mas em escutá-la profundamente. A tristeza pode ser o início de um reencontro com partes suas que foram esquecidas, negadas ou abandonadas. Não se trata de buscar uma felicidade superficial, mas de alcançar um estado de inteireza onde luz e sombra coexistem. Quando você reconhece que a alma pede mudança e não apenas consolo, você começa a perceber que há beleza até mesmo no caos. É neste ponto que a transformação real começa, quando a dor deixa de ser inimiga e se torna guia. Se você se identificou com o que foi dito aqui, talvez este seja o momento de parar de fugir. Enfrentar a si mesmo é doloroso, mas infinitamente libertador. A sombra que você tanto teme contém exatamente aquilo que você precisa para evoluir. A mudança pedida pela alma nem sempre vem com respostas fáceis, mas ela traz consigo autenticidade, força e significado. E mesmo que o mundo não entenda a sua dor, você pode se tornar alguém que finalmente se entende por completo. Isso, por si só, é uma revolução silenciosa. Portanto, na próxima vez que você sentir uma tristeza que parece não ter causa, não corra para se distrair. Sente-se com ela. Escute. Pergunte o que sua alma está tentando dizer. Jung acreditava que todo sintoma é uma mensagem, toda crise é uma oportunidade, toda dor um mestre. Talvez a vida não esteja te punindo, talvez ela esteja apenas tentando te acordar. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, uma memória, uma dor antiga, uma vontade de mudar, então este conteúdo já cumpriu seu papel. Mas você pode ir além. Inscreva-se no canal Denominador em Comum para continuar essa jornada de autoconhecimento à luz da psicologia profunda de Carl Jung. Curta este vídeo se ele te fez refletir e compartilhe nos comentários o que a sua alma tem te pedido ultimamente, mesmo em silêncio. Sua história pode inspirar outros. E lembre-se, quando você se aproxima da sua essência, o universo inteiro começa a conspirar pela sua cura.